Boa tarde a todos vocês, é uma grande satisfação voltar aqui à Bahia para conversar com os colegas. Parabenizo a Cláudia, em nome dela, toda a diretoria da PUB. Cumprimento também os colegas do Conselho Consune da Bahia, o colega Chu Dantes. Então, eu vou fazer uma exposição. Já está pronto? Pode ligar? Ele está esquentando os motores, tá? Pessoal, eu vou fazer uma exposição com PowerPoint, porque eu vou apresentar diversos gráficos e tabelas e tal, e isso fica muito difícil de falar, né? Então é mais fácil você apresentar para que vocês tenham uma visão melhor. Pode rodar primeiro. Sem ficar na frente da tela para vocês poderem ver. Olha, eu primeiro preparei uma rápida apresentação do histórico do que aconteceu nos últimos anos, desde que o país foi fundado. Como é que eu faço para ir mudando? É só aqui, né? Aqui assim. Tá bom, então eu já fico no jeito aqui. Então, pessoal, eu preparei uma breve exposição desde que o país foi fundado, mostrando como é que era a carreira, como é que ela foi evoluindo aos poucos. Então, esse tópico aí é a situação anterior a maio de 2006. Maio de 2006 nós tínhamos uma situação muito complicada. Todo professor que entrava na universidade com doutorado, ele entrava com adjunto 1, depois de 6 anos ele chegava ao fim da carreira e dali não podia ir mais para frente. Uma situação bastante anacrônica, se tinha uma concentração muito grande no magistério superior no último nível da carreira. Ao mesmo tempo, você tinha diferenciação entre ativos e aposentados. Vocês lembram da famigerada GED? Os professores aposentados tinham 65%, os professores da ativa tinham 100%. Isso foi mudando ao longo do tempo até que sumiu. Conseguimos acabar com ela. Valores das remunerações rebaixadas, degraus entre níveis e classes, tudo isso estava completamente destruído por conta da própria criação da GED em 1998, que introduziu uma irregularidade e, enfim, uma relação completamente não uniforme entre as várias classes, vários níveis, com doutoramento, com mestrado, etc. e tal. Bom, no ensino básico era pior. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu preparei uma exposição longa e não vai dar tempo, me disseram que é só 20 minutos. Era tudo que tinha de ruim no magistério superior e mais o fato de que não havia iguais pagas em relação ao pessoal do magistério superior. A remuneração era rebaixada cerca de 22% em relação ao que ganhavam os professores de ensino superior, com todos os demais defeitos. Depois de 2006, a partir de 2006 das negociações que houve, nós conseguimos alguns avanços, que não foram completos, não foram exatamente da forma que a gente gostaria. Criamos a classe associada. O que houve de bom com isso? Houve de bom que houve uma perspectiva para que os professores represados durante longos anos na classe de adjunto nível 4 pudessem progredir em função do seu mérito. O que houve de ruim nessa altura? Primeiro, os professores da ativa, que tinham 20 anos ou que tinham 2 anos parados de adjunto 4, todos eles foram jogados para associado 1 consorte, enquanto que todos os aposentados não conseguiram galgar o nível, não foram requadrados devidamente. Isso foi um aspecto negativo, aliás, bastante negativo, que até hoje, daqui a pouquinho, como vocês vão ver, está no grupo de trabalho tentar reverter essa injustiça cometida naquele momento. Houve elevação dos incentivos de doutoração pequena e houve uma pequena redução na diferença entre ativos e aposentados. A GED, que era de 65% para os aposentados, passou para 81%. Em 2008, nós tivemos, sim, um acordo importante assinado apenas por eles e tivemos grandes avanços. Nesse termo de acordo, nós conseguimos, pela primeira vez em muito tempo, em muitos anos, quase 10 anos, uma isonomia de ativos aposentados. Tivemos a incorporação da GAI, com o aumento do percentual do VB. Ao final nós vamos mostrar uma tabela, um gráfico mostrando isso. Incorporação da GAI, o fim do caráter produtivista da GED, que foi algo muito importante, e um reajuste salarial significativo, muito mais alto que a inflação para todos e bem mais alto que a inflação para alguns. É um segmento importante. Acho que eu não consegui passar, né? Não está? Alguém está passando, um mapa de passando? Pessoal, eu estou perdendo meu tempo aqui, eu não consigo. Ele não está me obedecendo aqui. Como é que eu faço? Queria passar o quadrinho seguinte. Só peço para a mesa me dar um biquinho no tempo, porque problemas técnicos. É o 4, eu queria o 5. Conseguiu?
Obrigado, tá? Na carreira do EBTT, não precisa explicar muito. A gente teve todos aqueles avanços. Em 2006 foi criada a classe professor especial, e em 2008 nós tivemos todos os avanços que tivemos para o magistério superior, e mais o fato de que pela primeira vez houve equiparação estrutural e remuneratória completa entre o magistério superior e o ensino básico técnico e tecnológico. Isso foi um avanço muito importante, que havia uma diferenciação absolutamente injustificável. Vamos ver se dessa vez eu consigo conseguir o acordo de 2011, pulamos, chegamos a 2011. Em 2011 foi feito um acordo, que dentre todos esses que nós assinamos, foi o pior deles. O governo resistia muito em dar qualquer tipo de melhoria para nós, e depois de muita dificuldade, o PROIFES e a ANDES assinaram este acordo, que faz basicamente o quê? Ele faz uma coisa muito importante, ele acaba com o segundo leque de gratificações. Nós, PROIFES, já tínhamos acabado com a GAIA em 2008. E agora conseguimos, então, acabar com as GEMAS e GLPT com um acordo geral entre todas as entidades participantes. Além disso, criamos um grupo de trabalho, esse que finalizou no ano passado e que discutiu os termos de acordo, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. E tivemos, além disso, um reajuste emergencial pequeno, mas de 4% para todos. Obrigado. Bom, chegamos então à proposta do PROIFES em outubro de 2011. O que o PROIFES propunha lá no início? Porque vocês vão ver que na mesa de negociação nós sabemos que é uma dialética. Nós começamos com uma determinada proposta, que aliás vocês vão ver dentro de pouco, muito parecida com a proposta formulada pelo Consune da Federal da Bahia, muito semelhante em números, em conceitos, em princípios, etc. E ao longo do tempo nós tivemos que evidentemente negociar com uma mesa de negociação, faz isso, não negocia. Então nós começamos com qual proposta? Uma proposta de adequação das carreiras, mas por EBTT. Queríamos que a carreira tivesse um comprimento total de 18 anos, por várias razões. Uma das quais é que com a reforma da Previdência, agora, quem chega ao final, os novos ingressantes na universidade, que chegam ao final, eles recebem ou pela média, ou recebem em função do que eles colocam lá no FUNPRESP, se optarem pelo FUNPRESP. Isso faz com que, se o professor não chegar rapidamente, ou pelo menos mais rapidamente do que seria com uma carreira muito longa, ao topo da carreira, ele estará prejudicado não só ao longo da carreira, mas também, essencialmente, na aposentadoria, que ele vai levar uma média muito inferior àquela que ele levaria se ele progredisse rapidamente e chegasse ao topo. O que, aliás, é positivo. É importante que o professor fique no topo da carreira um conjunto grande de anos, 10 anos, 15 anos, legal. Então, se ele vai ficar 35, não tem por que ele chegar ao topo da carreira só com 30 anos, coisa assim. Aí com 18 anos, isso é a primeira coisa. Então, nós propusemos isso, de um lado, modificar a carreira para melhorá-la, para aperfeiçoá-la, mas ao mesmo tempo reconhecer a contribuição dos professores no passado. Isso significa que coisas do tipo criar uma classe acima ou criar uma outra classe, como o governo pensava no início, nós somos contra, porque não se pode ir criando, melhorando a carreira em detrimento daqueles que construíram a universidade, que são nossos colegas aposentados. Por isso, junto com aquele item, propusemos a correção de distorções quanto da criação de classes associados, e propusemos mais ainda, que se respeitasse a diversidade regional, em termos de titulação e tudo mais, entre as IFES, de maneira que o professor pudesse ir do início ao fim da carreira, por mérito, independentemente de sua titulação. Sabemos nós que tanto no magistério superior, principalmente no EBTT, isso varia muito de lugar para lugar. Então não é correto que você impeça um professor de chegar ao topo simplesmente porque não tem titulação. Porque há circunstâncias, há áreas, há locais, e que isso não é possível, que isso não foi possível, e que ainda não é possível nesse momento, em especial no EBTT. Mais um. Obrigado. Propusemos manter um regime de 20 e 40 horas IDE, tendo o DE com preferencial. Propusemos que houvesse continuidade da isonomia estrutural e remuneratória do magistério superior EBTT, como tínhamos conquistado em 2007 para 2008. Propusemos a valorização do mérito acadêmico, que é fundamental, e a manutenção do cargo isolado de professor titular, com a criação da classe de titular dentro da carreira, como acabou ficando, mas mantendo o cargo isolado fora. Por quê? Porque nós queremos poder contratar professores de Oxford, Cambridge, da USP, sei lá de onde, e não queremos ter que chegar para esse professor e dizer que eles vêm aqui como auxiliar 1. Eles não vão vir. Então nós queremos que eles possam ser contratados de acordo com o mérito que têm, e ao mesmo tempo queremos que os professores possam galgar a classe de titular, que foi uma coisa que nós conseguimos, foi uma conquista dessa
coisa que às vezes não se fala com o devido tom que deveria se dar. Hoje os professores têm um funil de 10%, só 10% podem virar titulares. Com a nova lei, resultado do acordo, todo professor, se tiver mérito suficiente, pode galgar a classe de professor titular por dentro da carreira. Ele chega associado 4 e aí vai virar titular se os seus pais acharem que ele tem merecimento para isso. Isso foi um grande avanço que nós conseguimos. Propusemos também a instituição de mecanismos de progressão acelerada, por exemplo, por titulação, como existem hoje. O cara tem doutorado, ele é auxiliar, ele sobe para adjunto. Queremos que isso continue. Estabelecimento de padrões lógicos. Isso todas as entidades eram uníssonas em dizer: queremos padrões lógicos. Óbvio que queremos padrões lógicos. Nós não queremos uma carreira irregular como ela é hoje. Nós queremos que 40 horas, nós particularmente defendemos 40 horas, o dobro de 20 horas, 3 vezes mais que 20 horas. Defendemos percentuais entre classes e níveis, que o professor pudesse, o VP pudesse aumentando em degraus regulares, né? Percentuais que fosse levando o VP a níveis mais altos. E defendemos também que a retribuição de titulação sobre o VP tivesse percentuais definidos de acordo com o sujeito ter aperfeiçoamento, ser especialista, ter mestrado, ter doutorado. 10, 20, 40, 80%. Isso que nós definimos. Obrigado. Interstício de progressão, definimos 18 meses, aí havia uma diferença. Antes, por exemplo, defendia 24. Nós definimos 18 meses porque no EBTT já estava 18 meses e nós consideramos que a carreira deles estava muito longa com o intervalo de 24 meses. No início o governo aceitou, como vocês vão ver, e depois recuou. Depois voltou para os 24. A composição dos salários VP mais RT e uma lógica simples de construção que partisse do piso e, dados os percentuais todos, pudesse chegar até o teto. Bem, regras de progressão, flexibilidade, pode passar essa daí, tá bem. Tabela remuneratórias propostas. Vejam só, o que a gente propôs? A gente tomou a carreira de ciência e tecnologia, que é essa aí, corrigiu ela devidamente. Isso são os salários que eram de 2009. Nós corrigimos devidamente para 2013, janeiro de 2013, e deu isso. Os salários deles ficariam entre 6 e 17 mil. O que nós fizemos? Eu tomando isso como base e a argumentação, que afinal de contas, já que nós fazemos pesquisa e ainda por cima damos aula, e eles são 40 horas, o nosso MDE é absolutamente absurdo que a gente ganhe menos que eles. Estamos no mínimo deles para fora, né? Portanto, nós propusemos que os nossos salários fossem mais ou menos entre 5 e 17, que são os deles corrigidos. Essa foi a tabela que nós apresentamos para janeiro de 2013. Claro que se a gente corrigir isso, depois, como acabou ficando em março de 2015, aquele 17 vai para 19, daqui a pouco vocês vão ver, e o 5 vai para 5.700, ou algo parecido com isso. Bom, como é que foi o debate de carreira? Primeiro, uma leve apresentação de entre dezembro de 2011 e maio de 2012. Tivemos vários eventos. No dia 8 de dezembro foi realizado um grande seminário com a presença de todas as entidades, SINASEF, antes PROIFES. Durante todo esse período nós insistimos inclusive que a BTT estivesse na mesa, que a discussão sobre ensino básico tecnológico estivesse na mesa, porque o governo não queria. Em princípio o governo queria discutir só o magistério superior, depois o resto, o que levaria à quebra da isonomia que estava pactuada desde 2008, que era uma coisa muito perigosa. Enfim, nesse período aconteceu uma fatalidade. O secretário de Recursos Humanos faleceu em 19 de novembro, uma turbulência. O GT só foi retomado em março por conta disso, e aí as entidades todas pactuaram então que o GT se estenderia até 31 de maio de 2012, que é o que está escrito ali. Em 15 de maio o governo apresenta uma proposta, na verdade uma proposta vaga, uma proposta que não é suficientemente detalhada para que uma análise consequente pudesse ser feita, mas em termos gerais são esses eixos que eu vou falar bem rapidamente. Mantinha o paralelismo entre Magistério Superior e BTT, descartava a criação de uma nova classe, que todas as entidades eram contra, mantinha jornadas de 20 e 40 EDE, ingresso no início da tabela, a progressão em 18 meses, divisão em classes e níveis, e 2 carreiras e não uma. Esses eram alguns dos eixos colocados. A composição remuneratória seria dada por VP mais RT, mantendo-se o cargo isolado de professor titular, como a gente pleiteava, como o PROIFES pleiteava. A regra do estágio probatório ficaria como já estão, e haveria uma CPPD institucionalizada nos termos da lei. Essa era a proposta
do governo, que, claro, era bastante assim, genérico.